Muito bem. Saúdo mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Hoje nós estamos no dia 20 de setembro. No calendário da nossa igreja presbiteriana independente, hoje se comemora então o dia da escola dominical. Para mim, a escola dominical lembra algumas coisas. Talvez para você não lembre infância, para mim lembra, porque graças a Deus, a partir dos 8 anos de idade eu frequentei escola bíblica dominical, ou também EBD. Nós temos um painel, escola bíblica dominical ali, comemorado dia 20 de setembro no calendário da nossa igreja. Talvez em outras igrejas tenha outra data. Mas bem, me lembra a infância, porque eu comecei com 8 anos de idade. Me lembra as professoras que ensinavam, que cantavam os cânticos. Me lembra esse negócio das crianças virem no final da escola dominical para o culto de encerramento e falar os versículos, cantar alguma coisa, um cântico. E eu sempre fui ruim de decorar versículo até hoje. Misericórdia. Mas tá bom, Deus é bom com a gente de todas as maneiras, né? Por isso que eu acho que eu incentivo tantas nossas crianças a aprenderem, porque essa foi uma deficiência minha, eu não consegui aprender. Tento até hoje. Lembro também de que nós, como um chamado pastoral ministerial, a gente tem um amor e um carinho especial, e toda a nossa tradição presbiteriana pela palavra de Deus. Não existe escola bíblica dominical se Bíblia, né? Eu não quero ser redundante, mas é óbvio o negócio. A escola onde se estuda a Bíblia. Falar da escola dominical é falar da paixão, do amor pela palavra de Deus. Então eu quero falar, crendo que Deus há de falar contigo também, do que Ele já falou no meu coração, sobre o incentivo, o amor, a leitura e a importância que tem a palavra de Deus nas nossas vidas. Oh, meu irmão, o que é da igreja, o que é das nossas vidas sem a palavra de Deus? Tire a Bíblia da sua vida hoje. Se você é um apaixonado pela Bíblia, tira a Bíblia. Eu acho que é igual, ou pior, tirar o carro da sua vida, ou para os jovens tirar o celular da sua vida. Essas meninas do nosso tempo, hoje eu vou jogar a culpa mais para as meninas, parece que elas sofrem mais com esse negócio de falar e conversar do que os meninos. Tirou o celular de uma moça, ai meu Deus, minha vida acabou. Tira um carro do... Não, a Debrinha está falando não, porque o celular dela quebrou, né? Mas ela é uma menina consciente. Mas você sabe o que eu estou falando, não sabe? Você sabe o que eu estou te falando. Principalmente num povo que não tem amor pelas coisas de Deus, o celular é a única coisa que eles têm, né? Um jovem comprou o seu primeiro carro, sua primeira moto. Está naquela empolgação, lava 3 vezes por semana a sua moto, ó. Um brilho, raio por raio da roda da moto. Tira essa moto desse menino, para ver se ele sofre. Para nós, a Bíblia tem que ser uma perda muito maior do que essa, de um carro, de uma moto, do que um celular. Porque é perder a nossa vida espiritual, é perder a nossa base, o nosso chão. Costumo dizer, porque para muitas pessoas, por que você não lê a Bíblia? Você tem um carro lá em casa? Tenho. No porta-mala do seu carro tem um manual? Tem. Uso muito pouco. Quando era novo eu fazia as revisões, depois nunca mais. Tá bom, mas tem, não tem? De como usar o seu carro. Quantos negócios põe lá nas libras, né? Calibragem do pneu. Quanto que põe no peso da frente, do de trás, com um carro cheio, com um carro leve. Com quantos quilometragem faz a revisão. Quantos litros tem no tanque do seu carro? Tem gente que não sabe exatamente. Olha lá no manual.
Vai explicar como que funciona esse carro. Tem gente que tem injeção eletrônica, já pega a chave e liga de uma vez. Você primeiro vira a chave, espera trabalhar a injeção do carro, para depois terminar a segunda parte, né, Betão? Por aí? Não sou mecânico, não. Tudo tem uma regra, o carro é uma máquina que precisa ter técnica para usá-la. E a Bíblia, gente, é aquele livro, aquele manual de fábrica para a minha e para a tua vida. Nós como uma máquina mais complexa que existe no universo. A obra é a perfeição da criação de Deus. Nós homens costumamos brincar, né? Mulher é uma mercadoria que a gente compra no dia do casamento e não tem manual de instrução para esse negócio. A gente brinca que mulher vem sem manual de instrução. O homem é mais fácil, irmão. O homem só tem 2 botões, liga e desliga. O homem é simples demais. Coloca o seu menino para brincar. Joga uma cuequinha, um shortinho, ele está feliz da vida. Põe uma menina para brincar. Veste seu menino para ir para a escola. Vai complicando. Não é fácil não, gente. Mulher é bem mais complicado. Não queira discutir porque é. Mas é muito mais bonito também. Gente, mas a gente brinca isso. Mas tirando a brincadeira do lado, a mulherada veio com o manual, sim. Veio. O mesmo do que o manual dos homens. A palavra de Deus. Só que os maridos que não compreendem sua esposa, é porque também não estão lendo o manual. Veio com o manual, sim. Eu já falei dessa brincadeira que mulher não vem com o manual. Vem, sim. A santa palavra de Deus, que é o manual do ser humano. Aí o marido fala assim: não, essa mulher não entende. Mas você ama a esposa que nem Cristo ama a igreja? Você está cuidando dela? Você está cuidando dela com a parte mais frágil? Que nem aquela plantinha. Esses dias eu estava falando com o irmão Osés de que minha esposa não sou muito bom de cuidar de planta, de vaso, essas coisas. Aí o marido, genro do irmão Zé, marido... Velo. Novelo? É um novelo de lã. O Velo falou: pastor, mas o senhor agoa todo dia a plantinha? Falei: agoa um dia sim, os 2 não. Pastor, mas água planta que nem nós, é todo dia, e um pouquinho. Não adianta jogar um balde hoje e 2, 3 dias sem. Falei: não sei fazer isso. Já morreu 2 mudas de ráfia no vaso da minha casa. E ráfia é brincadeira. É pra acabar, né? Não consigo cuidar nem de ráfia, Marcelão. A natureza cuida sozinha da ráfia. Mas no vaso da minha casa morreu. E vocês vão lá para conferir. Gente, não consigo cuidar de planta. Bom, e nós, rapaz? Mulher, cuida direitinho dela, que ela não morre no vaso, não. Né? Então o marido olha para o manual, aprende a cuidar da sua plantinha. Eu nunca li manual de cuidar de planta, estou precisando ler. Até Rafa eu consigo matar, rapaz. Brincadeira, Marcelão. Só pela graça. Irmãos, vamos ler um pouco do nosso manual, que para isso que estamos aqui, para engrandecer o nome do Senhor e edificar a sua vida também, para que você saia daqui apaixonado por este manual, por essa leitura, que, irmãos, muda a minha e a tua vida. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 3,16. Até o endereço é bonito, a gente gosta muito de João 3,16, porque Deus amou o mundo. Então, 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Coisa boa é a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16. Você nunca mais vai esquecer, porque vai lembrar do João 3,16. Agora, 2 Timóteo 3,16, que diz assim: porque toda Escritura é
é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Toda Escritura é inspirada por Deus. Voltando ao nosso assunto da escola dominical, quero dizer que a escola dominical começou poucos dias atrás, 1780. 1780. Meu irmão, quando você para e pensa assim, meu Deus, tudo isso? Fala de uma ideia que tem durado tantos anos. Um projeto, uma ideia que você teve e durou tantos anos assim. É chão, né? 200 e tantos anos. Irmãos, numa época da Revolução Industrial na Inglaterra, teve uma invasão, um êxodo rural, e a galera foi tudo para a cidade, trabalhar nas fábricas, nas usinas, nas metalúrgicas, indústria automobilística, tudo foi tecido. E o povo trabalhava demais, que não tinha lei trabalhista, que nem hoje. O povo trabalhava de cedo até a noite, enquanto está em pé, aguentando. Quando começava o primeiro a desmaiar, eles mandavam os funcionários embora. O negócio não tinha regra, não tinha lei, era trabalho, trabalho, trabalho. E a criançada fazia o que o dia inteiro? Aqueles que estudavam iam para a escola de manhã e à tarde, fazia o quê? Os que iam para a escola à tarde, fazia o que de manhã? Até que um dia um abençoado pastor falou, eu vou pegar essa molecada, levar para a igreja, começar a estudar a Bíblia, mas também dar ensino, porque tem muitos deles que não estão na escola, não tinha vaga na escola. Então a escola dominical começou na igreja como ação social, educacional, e também o ensino das Escrituras. A escola dominical começou para ensinar essas crianças um pouco mais de civismo, educação secular comum, alfabetização. Mas essa ideia foi crescendo na Europa, atingiu o mundo inteiro, está aqui na sua igreja hoje. Louvado seja Deus por isso. E a IBD, infelizmente, no passar dos anos, ficou mais voltado para os membros da igreja, seus filhos, do que necessariamente uma ação social e evangelizadora, educadora para os de fora. Ela começou pensando nos de fora, e hoje ela se resume nos de dentro. Que estranho, né, Marcelão? Que tristeza. Ah, pastor, mas é uma bênção. É mesmo. Só que o foco mudou, ela tinha um objetivo: educar os de fora, ensinar as crianças tanto a Bíblia quanto o ensino comum da alfabetização. E hoje em dia, por isso que as igrejas presbiterianas são acompanhadas muito de uma escola. A Igreja Presbiteriana do Brasil fundou lá em São Paulo a Escola Mackenzie, um prédio fabuloso, né, Adriana? Conhece lá? Uma tradição do presbiterianismo. Onde há uma igreja, ali uma escola. Certo? De alguns anos, da década de 70 para cá, mudou-se um pouco o lema: onde há uma igreja, há um projeto social. Com a vinda da teologia da libertação, mudou um pouco o foco. Está vendo como a história da igreja muda? A partir da teologia da libertação, de 70 para cá, um pouco da ação. E aí a questão da educação da igreja ficou restrita à escola dominical. Então o projeto social é para os de fora, mas a escola bíblica é para os de dentro. Eu creio que perdeu o foco. Mas mesmo assim, irmãos, a Bíblia continuou no nosso meio sendo um tesouro sem valor. É um valor sem medida. Por ela nós conhecemos o Cristo, amém? Você conheceu Jesus Cristo como? Numa canção? Talvez essa canção seja um versículo bíblico.
Ou você conheceu a Cristo num bate-papo com um amigo que te apresentou? Ah, verdade, eu acredito nisso. Mas esse amigo falou o que de você? Falou da Bíblia. E nós hoje conhecemos a Cristo, a revelação especial de Deus, através da obra de Cristo. Mas essa obra chegou a nós pela palavra. E nós entendemos a obra de Cristo também pela palavra do Antigo Testamento, que vem preparando o caminho do Senhor, o Cordeiro de Deus, imolado, e chegou em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para você entender a obra de Cristo, leia o Velho Testamento, leia as leis. Para nos achegarmos mais a Deus e a obra de Cristo, precisamos conhecer e obedecer a sua palavra. E a escola bíblica dominical é a base da igreja que nos leva a esse conhecimento, é a estrutura que nós temos, é o modelo que nós temos até hoje, que nos leva a esse conhecimento, a Cristo e a palavra. Falar da EBD é falar da Bíblia, falar da Bíblia é falar da escola bíblica dominical. Voltando ao nosso texto, diz assim: toda Escritura é inspirada por Deus. Por que nós vamos ler esta Bíblia? Por que nós não vamos ler o Alcorão? Por que nós não vamos ler o que Gandhi fala, o que o outro fala, o que Maomé fala, Torá? Por que não outro livro? Porque esse livro, irmãos, pode se assustar um pouco, mas ele passou por testes. Na história da construção deste livro, não entenda mal, eu estou com rosinha aqui, mas olha que lindo minha Bíblia. Porque depois que eu tive a ideia de usar esse púlpito, o púlpito ficou um pouco menor, né? Eu tive que diminuir o tamanho da Bíblia, e eu achei essa da minha esposa. Um beijo, meu bem. E aí então eu preferi essa aqui, que é menorzinha. A minha Bíblia é muito grande. Então, irmãos, para que nós chegássemos a essa composição do livro, teve muita conversa, muita discussão. Tem um livro, a Bíblia judaica, Bíblia católica, Bíblia protestante, porque alguns têm um entendimento um pouco diferente, mas os pesquisadores, esses livros que aqui estão nos outros também. Os outros estão diferentes um pouco, tem livros a mais. Contudo, irmãos, todos estes livros aqui passaram por testes. Passaram por testes. Se esse livro realmente foi inspirado por Deus, por critérios de autoridade de quem escreveu. Quem escreveu esse negócio? Eram homens de Deus, mulheres de Deus. Esses livros escritos têm uma coerência, porque se você usar a tua Bíblia e ler ela como um único livro, são 66, mas se você ler ele como um único livro, dá certo? Você já parou e pensar nisso? Se você ler esse livro como pensando na sua mente como um livro, e eu tenho no meu escritório uma Bíblia chamada Bíblia cronológica. Ela não é dividida por livros, ela é dividida por data. E ela vem de Gênesis. E não começa em Gênesis, começa em João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo é com Deus, e o Verbo era Deus. É o primeiro versículo daquela Bíblia. Porque é por tempo e não por livro. Às vezes em Reis e Crônicas repete a história de Davi. Lá tem, em seguida, Reis e Crônicas, rapidinho assim. Eu leio o mesmo assunto 2 vezes. Porque ela está em época cronológica e não por livro. E aí durante a Bíblia fica aparecendo vários textos meio que bagunçados. Mas a história continua. É tão lindo. Você vê a Bíblia como um único livro. Aí no meio de uma guerra de Davi, entra um salmo. Porque naquele período foi quando ele escreveu, foi quando ele passou para aqueles inimigos, e vem aquele salmo: os meus inimigos vêm contra mim, falando disso, e encaixa naquele período. Então
Então, a palavra de Deus é inspirada por Deus porque ela tem coerência, tem coesão, tem começo, meio e fim, ela não tem contradição. Você entra na internet e procura lá, digita no Google, contradições bíblicas, eu refuto todas elas. Eu e qualquer pastor que estudou um pouquinho, né? Porque a Bíblia, ela não tem erro na sua coerência, na sua teologia. O mesmo Espírito que começou lá no Velho Testamento, termina no Apocalipse, revelando a João as coisas do presente da época e as coisas do futuro. O mesmo Espírito pegou a João e levou para a ilha de Pátimo. Fala lá que o Espírito, meu irmão, o autor da Bíblia não foram muitos, como a gente vê, vários, né? Paulo, João, Pedro, Davi, os Salmos, Moisés. Não passa de 30 desses, não passa de 20 e poucos autores. Mas eu vou dizer que o único autor, a Bíblia tem um único autor, chamado Espírito Santo. Amém? Porque foi Ele que ministrou ao coração destas pessoas. Então você pode ler a Bíblia, que a Bíblia é infalível, ela é contemporânea. Marcelo comentou comigo essa semana sobre isso, né, Marcelo? A Bíblia é contemporânea, fala contra a corrupção de assuntos do nosso dia, fala contra a homossexualidade, fala contra a mentira, fala contra gente de duas caras, gente falsa, fala de tudo, fala de moralidade. A Bíblia fala de educação de filhos, fala de relacionamento conjugal, fala de ato sexual também. Você acha que não fala? Casamento, o casal tem que ter mútuo consentimento, não é verdade? Fala de como você tem que ter relacionamento conjugal. A Bíblia fala de tudo, ela é perfeita. E principalmente nos fala como conhecer a Deus. Aleluia. Quem é esse Deus que se revela? A Bíblia é uma revelação, onde Deus, Espírito, grandioso, que a nossa mente não consegue entender, e Ele começa a se abrir para nós, usando o povo de Israel como canal de instrução para nós, e começa a se revelar: olha, eu faço isso, eu sou Deus, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Glória a Deus. Quero ler também mais um texto em João, capítulo 8, 31 e 32. Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 17, 7, vai algumas páginas à frente. Evangelho de João, mesmo Evangelho, capítulo 17, apenas o verso 17 e 17. Diz o seguinte: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Eu gosto muito disso, porque tem pessoas que falam assim: você sabe o que você quer fazer? Faz o que você quiser, o que você estiver sentindo. Porque olha, se você se sentir bem, isso é bom para você, pode fazer. Qual que é a verdade aí? Verdade é o egoísmo, é o ser humano nos seus sentimentos, na sua razão enganosa, limitada. Mas se você se sentir bem, vai. Eu estou com uma vontade de dar um tapa.
dar um soco na cara de um cara que eu estou com raiva? Posso? Mas é o que eu sentindo. E se eu der um soco na cara dele, eu vou me sentir super bem, aliviado. Porque não alivia depois? Não, você solta a raiva, você se sente bem, tá certo? Vamos seguir esse critério de se sentir bem? Cada um faz o que quiser? Não. A palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Meus irmãos, então não tem o subjetivismo dos nossos dias. A pós-modernidade nos diz isso. Faça o que você quiser, fique à vontade. Se é verdade para você, se para você tá bom, essa é a sua filosofia de vida, cada um vive a sua. Não, cada um não vive a sua não. Quiser viver, viva, mas está errado. Vai pagar um preço, vai sofrer, porque a palavra de Deus é a verdade. Amém? Quer viver bem? Quer viver feliz? Quer que resolva os seus problemas? Diz a palavra de Deus: santifica-os na verdade. A palavra do Senhor Jesus é a verdade. No capítulo 8, verso 31 que nós lemos, vou repetir: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberdade, solução de problemas, cura. Oh meu Deus, para onde vem? Onde vem isso? Da onde vem isso? Poucos minutos antes de eu vir para o ensaio do louvor, às 5:30 da tarde, já tinha preparado o estudo, estava dando aquela relaxada antes de ir ao banho. Liguei a televisão, estava passando lá uma reportagem sobre religiões que traz para dentro de si influência de outras religiões, numa perspectiva ecumênica. E uma senhora lá falando assim: não, a gente aceita no nosso grupo todo tipo de religião, porque Deus é um só, cada um vem, adora do seu jeito, cada um faz como quiser. Olha, cada um louva do jeito que quiser, cada um louva o Deus que quiser, como quiser, e assim, cada um faz o que quiser. Falei: qual é o ponto de referencial desse povo? Qual é a verdade desse povo? O ser humano. O ser humano faz o que quer, até dentro da igreja. Mas não é assim. A gente faz o que a palavra nos orienta. Porque é ela que vai me libertar, ela que vai me curar, ela que vai me instruir. Porque ela é a palavra de Deus verdadeiramente. E só assim, obedecendo a esta palavra, é que eu terei vida em abundância, porque essa é a palavra de Deus, não é a palavra do ser humano. Ah, pastor, mas a Bíblia não foi escrita por homem. Foi, mas inspirada por Deus. Já falei disso, se for falar só disso, merece outro dia. Na palavra ainda de João 8,31, diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes em mim, sois verdadeiramente meus discípulos. Oh meu povo, você se considera discípulo do Senhor Jesus? Qual o critério para a gente saber se uma pessoa é discípulo de outra? O aluno aprende com o mestre, a relação aluno e mestre, aluno e professor, e tudo que o professor fala, o aluno reproduz, ou no mínimo reflete, estuda, depois analisa se quer escutar, fazer ou não, mas ele ouviu a voz do mestre. Você é um discípulo de Cristo? Você só é verdadeiramente se você obedecer a palavra do seu mestre. Amém? Onde você encontra a palavra do mestre? Na palavra de Deus, na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Senão você não é discípulo. Ah, pastor, mas eu já me batizei e fui na igreja. Não se equivoque se o teu parente, se o teu irmão, se o teu marido, se o teu vizinho começou a frequentar a igreja.
Foi lá, batizou. Isso para mim, nem batizando, para mim quer dizer que é crente. Pode ser que tenha um crente que nem foi batizado, mas é discípulo. Porque mesmo antes de batizar, ele já está obedecendo a voz do mestre. Amém? Batismo é uma outra coisa, é um outro significado. Não é critério para se tornar discípulo. O discípulo é quem obedece o mestre. E o mestre, nós temos que ter aula com ele nas Escrituras. Aleluia. E voltando ao texto então de Timóteo, 2 Timóteo 3,16, diz o seguinte na segunda parte. Na primeira ainda, no verso 16, é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Aleluia. Para o ensino, história dos atos salvíficos de Deus. Amém? Tem gente que, quando foram elaborar a Bíblia, os livros não tinham título. Eram cartas. Cartas de Paulo à igreja de Corinto, Gálatas, carta de Paulo, cartas. Mas eu não pesquisei para hoje quem deu o nome no livro da carta de evangelista Lucas, de Atos dos Apóstolos. Esse título não é palavra de Deus, isso aí é alguém que inventou e pôs lá. Eu sou contra esse título, porque os Atos não são dos apóstolos. Eu daria um outro título para esse livro: Atos do Espírito Santo na história da igreja, na vida dos apóstolos. Amém? Porque quem fez tudo aquilo foi o Espírito Santo. Assim que Jesus subiu os céus, no capítulo 1 de Atos, no capítulo 2 ele já manda o Espírito Santo, vem sobre a igreja e começa a obra do Espírito Santo na vida da igreja. Atos fala do que o Espírito Santo fez e está fazendo até hoje. Amém? É Deus presente, é Deus conosco. Nós temos que aprender os atos de Deus, os atos do Espírito Santo na vida da igreja. Nós temos que estudar esses atos e através dele nós somos educados, ensinados. Ler em Hebreus 11, ver a lista de heróis da fé. Oh, coisa boa. Aí você se sente humilhado, quebrado. Tem hora que eu leio o texto de Hebreus 11, me dá uma vergonha. Você não se sente meio Zé Ninguém? Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé. Porque Abraão fez isso, aquilo outro. Porque Isaac fez isso, Jacó fez aquilo, Enoque fez isso e foi trasladado, misericórdia. E assim vai, irmãos. Também ela é útil para a repreensão, exortar o erro. Aí eu lembro muito do texto de 2 Samuel 12, Davi, o profeta Natã. Davi dá aquele vacilo com Betseba, manda matar Urias. Natã fala assim: Davizão, eu quero contar uma história para você, meu menino. Tinha um rei com muitas ovelhas, um grande proprietário, mas ele viu um homem que tinha uma só, mas ele estava com vontade de fazer um churrasco. Em vez de pegar uma ovelhinha dele, ele catou a única ovelhinha do vizinho, que era pobre, coitado, só tinha uma ovelhinha. E o homem empresário com tantas, um fazendeiro grande, pegou a única ovelhinha do vizinho. O que esse cara merece? Davi já cortou o assunto no meio e falou assim: esse homem precisa morrer, porque não teve misericórdia do pobre. Natã fala: esse homem é tu. No seu palácio, no seu harém, tinha tantas mulheres, você foi pegar a do Urias, que só tinha uma, coitado. Exortar. Que quando você olha isso, você não olha para falar assim: Davi sem vergonha, eita nós. Não é para isso que você olha o texto. Você olha para os mandamentos: não cobiçar a mulher do próximo. Você olha para o texto e fala assim: Senhor amado, sobre egoísmo. Você tira lições desse texto e passa uma repreensão para você também. Cobiça.
sedução, cilada de Satanás contra a vida de Davi, e ele não caiu, ele escorregou de cabeça. Então, meus irmãos, nós olhamos a Bíblia e somos repreendidos, exortados, somos corrigidos a caminhar numa direção certa. Provérbios, conselhos: filhos, escutai o caminho, o que ensina os vossos pais. Faça isso, faça aquilo. Filhos e filhos, que devem fazer? Educação na justiça, retidão, justiça nos nossos dias. Não é a justiça humana, é a justiça de Deus. Existe justiça humana? Uma tentativa. Mas Deus é justo e faz todas as coisas. E no verso 16 e 17: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Você quer fazer a obra de Deus? Você quer caminhar bem? Você quer acertar na vida? Você quer ir bem profissionalmente? Leia a palavra de Deus e seja instruído, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o manual. Você quer caminhar bem? Usar bem este corpo, essa mente tua, dominar os seus desejos, o seu coração, aquele coração enganoso que diz a palavra. O homem pode fazer planos, mas a palavra certa vem do... Você vai saber qual que é a palavra do Senhor como? Lendo a palavra. Lendo a palavra do Senhor. O homem tem coração enganoso, então você parte para a palavra e deixa Deus te falar, porque Ele é a verdade, e essa verdade vai nos libertar. Então, meus irmãos, para que nós sejamos habilitados, e diz a última frase, o verbo aprovar, para que nós sejamos aprovados. Eu não quero que você reprove na vida. Muito pior do que reprovar numa prova escolar é ser reprovado diante de Deus. Misericórdia. Porque os reprovados caminharão para o fogo eterno. Nós queremos ser aprovados por Deus e aprovados no dia a dia, sermos perfeitamente aprovados para toda boa obra. Quero caminhar, tenho uma decisão para tomar na empresa, tem que, não sei se eu demito o funcionário, contrato outro, está uma decisão difícil. Não sei, as economias estão tão complicadas, eu não sei se eu pago aquele imposto. Pago ou não pago? Na educação dos nossos filhos, esposa, marido, quebrando cabeça, e o que eu faço? Para sermos aprovados nessas provas, nessas lutas, palavra de Deus. Palavra de Deus ao domingo, na nossa escola dominical abençoada e querida. Palavra de Deus de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e no domingo um banquete de Bíblia. Amém? Bíblia é todo dia, assim como regar planta. É que eu estou com muita vontade de regar planta não, mas e Bíblia é igual arroz e feijão que a gente come, é como a aguinha na planta que me ensinaram lá, né, irmão? É todo dia, porque nós temos lutas todo dia, e todo dia nós somos tentados e aprovados, e precisamos passar nessas provas da vida, e a palavra de Deus é o que nos instrui. Dou uma dica para os irmãos: tenha um tempinho de oração. Tenha um tempinho de oração com Deus todos os dias na sua devocional. Comece orando, suplicando, clamando, adore a Deus. Senhor, Tu és grande, poderoso, maravilhoso. Depois vem na sua listinha de oração e termina com a leitura bíblica, onde você fala com Deus e depois Deus fala com você. Amém? Tem gente que só ora.
Gente que só ora. Imagina a criancinha vindo falar: pai, eu quero bala, pai, dá bala para mim, pai, compra chiquete. E a criança sai. Vum. O pai fala: peraí, filho, que eu já vou te dar, deixa eu ver qual bala que você quer. O menino já foi. E o pai estava pondo a mão no bolso para entregar para o menino. Aí o menino saiu correndo. Parece você na oração. Ô pai, eu preciso disso, pai, preciso passar a conta, pai, eu estou doente, pai, ora pelo meu pecador, assim. Então tá, tchau, fui. Aí Deus fala assim: então, né, agora eu vou responder para você. Cadê? Ih, foi embora. O moleque pediu tanta vontade a bala, o chiclete, e o pai foi dar e não deu tempo. Parece você orando. Então você ore, adore e exalte o Senhor, faça suas petições, normal, bênção de Deus, mas depois tem um tempinho orando, para ouvir o que Deus vai te responder. Quem sabe Ele já tem a resposta na hora. Talvez a resposta venha amanhã, na leitura de amanhã, mas Ele vai te responder. Creia nisso, amém? Louvado seja o Senhor.